Estou lendo o dicionário Vini a partir da letra C e a palavra é coluna. Vou organizar aqui legal, acho que aí tá top. Ail, pilar, coluna. Essa palavra aparece 22 vezes e só uma vez fora de Ezequiel 40:41. E a entrada do oráculo fez portas de madeiras de oliveira à verga. Coluna com as ombreiras formavam a quinta parte da parede. 1 Reis 6:31. Matseba, pilar, coluna, monumento. O nome fica Matseba. É tipo um T, né? TS. Matseba, pilar, coluna, monumento, pedra sagrada. Essa palavra é derivada do verbo nasab e é encontrada em torno de 35 vezes. Esta palavra diz respeito a uma coluna como um memorial pessoal em 2 Samuel 18:18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna e chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Em Gênesis 28:18, o monumento é um memorial do aparecimento do Senhor. O termo Matseba é usado como relação ao altar construído por Moisés em Êxodos 24:4 e se refere a pedras ou colunas sagradas. Comer no hebraico é akal. Comer, alimentar, consumir, devorar. Este verbo ocorre em todos os idiomas semíticos, menos no etiópico, e em todos os períodos do acadiano primitivo até o hebraico mais recente. A palavra aparece a cerca de 810 vezes no Antigo Testamento hebraico e 9 vezes no aramaico. Essencialmente, essa raiz se refere ao consumo de alimentos por homens ou animais. Em Gênesis 3:6, lemos que Eva tomou o fruto da árvore da ciência do bem e do mal e o comeu. A função de comer é apresentada junto com ver, ouvir e cheirar como uma das funções básicas da vida, Deuteronômios 4:28. Comer, como todos os outros atos da vida, é feito sob o controle de Deus. Ele estipula o que pode ou não ser comido, Gênesis 1:29. Depois do dilúvio foi permitido ao homem comer carne, Gênesis 9:3. Mas sob o concerto mosaico, Deus estipulou que certos alimentos não deveriam ser comidos, Levíticos 11 e Deuteronômios 14, enquanto que outros eram permitidos. Esta distinção não é nova, já que é mencionada antes do dilúvio, Gênesis 7:2 e Gênesis 6:19. Uma comparação entre estas duas passagens demonstra como a Bíblia pode falar em termos gerais com a compreensão de que certas limitações estão inclusas. Por conseguinte, foi ordenado que Noé trouxesse para a arca 2 animais de cada espécie, Gênesis 6:19, enquanto que a Bíblia nos explica que significava 2 animais de todo animal imundo e 14 animais de todo animal limpo, Gênesis 7:2. Assim, Gênesis 9:3 implica que o homem só podia comer os animais limpos. Este verbo é usado figurativamente com a implicação de destruir algo ou alguém. Assim, está escrito que a espada, o fogo e a floresta consomem os homens. Entre as coisas consumidas incluem-se várias coisas como terra, Gênesis 3:17, lavoura, Isaías 1:7, ara, ofertas, Deuteronômios 18:1 e o preço de compra de uma noiva, Gênesis 31:15. O termo akal também tem a conotação de dar os resultados de uma ação, Isaías 3:10. A palavra se refere não só a comer, mas ao conceito inteiro de mesa, 2 Samuel 9:11-13, ao ato especial de festejar, Eclesiastes 10:16, ou a atividade de ganhar a vida, Amós
7:12 e confira em Gênesis 3:19. Em Daniel 3:8 e 6:24, a expressão no original comer alguém aos pedaços significa acusar alguém maliciosamente. Comer a carne de alguém é usado figurativamente para se referir a parti-lo em pedaços ou matar. Salmos 27:2. Embora a cal possa ser usado literalmente, como quando a pessoa come os seres humanos em tempos de fome severa, Levíticos 26:29, Eclesiastes 4:5 usa a expressão comer a própria carne para aludir a alguém que se permite desperdiçar tempo. A abstinência de comer pode indicar profunda perturbação emocional, como a que sobreveio a Ana antes do nascimento de Samuel, 1 Samuel 1:7. Também pode indicar abnegação religiosa vista no jejum. Ao contrário das deidades pagãs, Deuteronômio 32:37, Deus não come comida, Salmos 50:13. Embora na qualidade de fogo consumidor, Deuteronômio 4:24, ele esteja pronto para defender sua honra e glória. Ele devora o malvado e o pecador, também devora o ímpio como leão, Oséias 13:8. Há um caso no qual Deus consumiu comida literalmente quando ele apareceu a Abraão na forma de 3 forasteiros. Gênesis 18:8. Deus fornece muitas coisas boas para comer, como o maná para os israelitas, Êxodo 16:32, e toda forma de comida para os que se deleitam no Senhor, Isaías 58:14. Até a melhor comida, Salmos 81:16. Ele põe a palavra de Deus na boca da pessoa. Ao consumi-la, ela entra no próprio cerne da pessoa, Ezequiel 3:2. B. Substantivos. Okel, comida. Esta palavra ocorre 44 vezes no Antigo Testamento. O termo okel aparece 2 vezes em Gênesis 41:35, com o sentido de provisão de comida. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. A palavra se refere à comida de animais selvagens. Em Salmo 104:21, os leãozinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. O vocábulo okel é usado para aludir à comida dada por Deus em Salmo 145:15. A palavra também pode ser usada para se referir à comida como oferta, por exemplo, em Malaquias 1:12, um substantivo relacionado ao clã, akla, não é aklá, também significa comida. Este substantivo tem 18 ocorrências no Antigo Testamento. Compadecer-se, a verbo. Raham, compadecer-se, tem compaixão, ser misericordioso, piedade. As palavras desta raiz são encontradas 125 vezes em todas as partes do Antigo Testamento. A raiz também é achada no assírio, etiópico e aramaico. O verbo é traduzido por amor uma vez, eu te amarei do coração, ó Senhor, Salmos 18:1. O verbo roham também é usado na promessa de Deus quando declarou seu nome a Moisés. Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Êxodo 33:19. Assim os homens oram: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Salmos 25:6. Isaías profetiza restauração messiânica. Com grande misericórdia te recolherei, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Isaías 54:7-8. Este é o centro da salvação pelo servo Messias sofredor. B. Substantivos. Rerem. Entranhas, útero, misericórdia. O primeiro uso de rerem está em seu significado primário de útero, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres, úteros, da casa de Abimeleque, Gênesis 20:18. A palavra está personificada em Juízes 5:30. Porventura não achariam e repartiriam despojos, ou 1 ou 2 moças a cada homem?
Em outro sentido figurativo, lemos em 1 Reis 3:26, o seu coração se lhe enterneceu por seu filho. O amor materno se aguçou por seu filho, Ara, que pode ser traduzido mais idiomaticamente. Ela ficou cheia de compaixão por seu filho. A maior frequência está neste sentido figurativo de amor terno, como uma mãe tem pelo filho que deu à luz. Rahamim, entranhas, misericórdias, compaixão. Este substantivo, sempre usado no plural intensivo, ocorre em Gênesis 43:14. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia. Em Gênesis 43:30 é usado para se referir aos sentimentos de José por Benjamim. O seu íntimo moveu-se para o seu irmão. A palavra Rohamim é usada para aludir a Deus, como fez Davi em 2 Samuel 24:14. Caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Temos a palavra aramaica equivalente no pedido de Daniel por seus amigos para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo. Daniel 2:18. A versão grega de Raham do Antigo Testamento consiste principalmente em 3 grupos de palavras que entram no Novo Testamento. A mais importante é Helios, que é usada para traduzir várias palavras hebraicas. O Cântico de Maria lembra a promessa do Salmo 103:11, onde Helios traduz Rehem e Resed por misericórdia, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, Lucas 1:50. O termo Raham provavelmente está por trás do apelo muitas vezes ouvido: tem compaixão de nós, filho de Davi, Mateus 9:27. Rahum, compassivo, misericordioso. O objetivo é usado naquela proclamação importante do nome de Deus a Moisés: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso. Êxodos 34:6. A palavra companheiro, amigo, no hebraico é reia, amigo, companheiro. Este substantivo também é representado no acadiano, ugarítico e aramaico. A palavra reia aparece 187 vezes no Antigo Testamento hebraico e tem vasta gama de significados. O significado básico de reia está no uso estreito da palavra. Um reia é um amigo pessoal com quem se compartilha confidências e a quem a pessoa se sente muito chegada. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Êxodos 33:11. A proximidade da relação é melhor expressa por termos onde reia é como irmão ou filho, parte da família por causa dos seus irmãos e amigos. Salmo 122:8 e Deuteronômios 13:6. Por isso, quando Zinri se tornou rei sobre Israel, ele matou não só todos os parentes de Baasa, mas também seus amigos. 1 Reis 16:11. Neste sentido, a palavra é sinônima de irmão e de Carob, parente. Passai e tornai pelo arraial de porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um a seu amigo e cada um ao seu próximo. Êxodos 22:27. 32. Êxodos 32:27, quer dizer. Semelhantemente ao descrito há pouco está no sentido de parceiro de casamento. O seu falar é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Cantares 5:16. Contudo, reia também significa cônjuges ilegítimos. Se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais. Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, reia, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Jeremias 3:1. O profeta Oséias recebeu ordem de tomar de volta sua esposa, a quem vivia com um amigo, amante, reia, com o qual adulterava há muito tempo. O uso mais amplo de reia se assemelha à palavra próximo, a pessoa com quem nos associamos regular ou casualmente sem estabelecer relações íntimas. Pode-se pedir emprestado algo do próximo, Êxodos 22:14.
mas não dar falso testemunho, Êxodos 20:16, nem desejar suas possessões, Êxodos 20:17-18. As leis regulam sobre como não se deve tirar vantagem do próximo. O segundo maior mandamento que Jesus reiterou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levíticos 19:18. Recebe reforço nas leis do Pentateuco. Os profetas acusaram os israelitas de quebrar o mandamento. Eles oprimiam uns aos outros, Isaías 3:5. E desejavam a esposa do próximo, Jeremias 5:8. Cometiam adultério com estas mulheres, Ezequiel 18:6. Não pagavam o salário dos trabalhadores, Jeremias 22:13. E tiravam vantagem própria do próximo, Ezequiel 22:12. De acordo com Provérbios, não amar o próximo é sinal de tolice, Provérbios 11:12. O significado mais amplo vem da expressão no provérbio do homem rico seus amigos. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa, Provérbios 19:4. Aqui o amigo é a pessoa cuja associação não é duradoura, cuja amizade é superficial. A Septuaginta dá as seguintes traduções: Plesium, próximo vizinho, Philos, amigo. O termo reé também quer dizer amigo. Este substantivo aparece em 1 Reis 4:5. Zabud, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei. A palavra reé se refere à amiga. Veja Juízes 11:37. Para este uso, disse mais a seu pai: deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virginda, de eu e as minhas companheiras. Juízes 11:38, Salmos 45:14. Substantivo Iá significa companheiro, amada, noiva. A palavra Ra-Iá acontece muitas vezes em Cantares de Salomão 9 e etc. O termo Reut se refere a uma mulher companheira. Esta palavra é em geral traduzida idiomaticamente por uma expressão recíproca de uma a outra, como em Zacarias 12:9. Não vos apacentarei mais, o que morrer, morra, e o que for destruído seja, e ao que restarem, comam cada um a vossa carne. Verbo, raá, associar-se com acompanhar. Esta palavra aparece em Provérbios 22:24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Completar. Shalom. Terminar, completar, restituir, recompensar. A raiz hebraica denota a perfeição no sentido de que uma condição ou ação está completa. Este conceito surge quando um objeto concreto é descrito, quando havia materiais de construção suficientes e os trabalhadores tinham bastante tempo para utilizá-los. Acaba-se, pois, o muro de Jerusalém nos dias de Neemias 6:15. Entretanto, esta raiz hebraica é encontrada em palavras com tantas acepções e aplicações que às vezes seu intento original e básico é quase obscurecido. Perfeição e completude são atribuídas primariamente a Deus. Ele não tem deficiência de nada. Seus atributos não estão prejudicados por alguma negligência. Seu poder não está limitado pela fraqueza. Deus lembrou a Jó a sua independência desinibida e autossuficiência absoluta. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó 4:31-11. E o próprio Jó admitiu, e quem lhe dará o pago do que faz? Jó 21:31. Sem deficiência ou fracasso em fazer justiça, Deus também nunca falha na misericórdia e poder para dar benevolência de todo tipo. Os amigos de Jó lhe falaram: se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Jó 8:6. Ele pode fazer com que os justos sejam galardoados com bem. Provérbios 13:21.
O Senhor diz acerca de Ciro: ele cumprirá tudo o que me apraz. Isaías 11:28. O Senhor também lhes tornará a dar consolações, e aos seus pranteadores que choravam no exílio babilônico. Isaías 57:18. O Deus da justiça e bondade perfeitas espera a devoção total de suas criaturas. Jó, suspeito de não cumprir a obediência exigida a seu Criador, é exortado a ter paz com Deus. Jó 22:21. O conceito de cumprir a obrigação por completo é básico nas relações humanas. A lei social de Israel exigia que a pessoa que causasse dano ou perda certamente a restituirá. Êxodos 22:14. Mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Levíticos 24:18. Em algumas ocasiões o ofensor pagará em dobro ao seu próximo. Êxodos 22:9. Davi declarou que o homem rico que sacrificou a cordeira do homem pobre, pela cordeira tornará a dar o quadruplicado. 2 Samuel 12:6. Não se devia deixar as dívidas sem pagar. Depois de providenciar a viúva com a quantia precisa, Eliseu lhe disse: vai, vende o azeite e paga, Salão, a tua dívida. O ímpio toma emprestado e não paga. Salmos 37:21. O ladrão arrependido que consertava seus caminhos o fazia pagando o furtado. Ezequiel 33:15. As relações nacionais eram estabelecidas com base nas negociações completas. Assim, cidades e povos fizeram paz com os israelitas depois que concordaram com as estipulações de Josué 10:1. A guerra entre os reinos do sul e do norte terminou quando Josafá esteve em paz com o rei de Israel. 1 Reis 22:45. B. Adjetivo. Shalem, perfeito. Deus exigia a obediência total de seu povo, e seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos. 1 Reis 8:61. Salomão não satisfez esta exigência porque o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus. 1 Reis 11:4. Ezequias, por outro lado, protestou: andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito. 2 Reis 23. Nas transações comerciais exigia-se dos israelitas peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás. Deuteronômio 25:15. Comprar. Caná, obter, adquirir, criar, comprar. Palavra semítica comum. Caná é encontrada no hebraico antigo, moderno, e no acadiano e no ugarítico antigos. Ocorre 84 vezes no texto do Antigo Testamento hebraico. A primeira ocorrência de Caná no Antigo Testamento está em Gênesis 4:1. Alcancei do Senhor um varão nesta passagem. Caná expressa o significado básico de Deus criar ou trazer à existência. Assim, Eva, na verdade, está dizendo: com a ajuda do Senhor criei um filho, homem. Este significado é confirmado em Gênesis 14:19-22, onde ambos os versículos se referem a Deus como possuidor, criador, fabricante dos céus e da terra. Em Deuteronômio 32:6, Deus é chamado de Pai que adquiriu Israel. Deus é chamado de Pai que adquiriu Israel. Um pai gera ou cria em vez de adquirir filhos. Na versão da sabedoria da história da criação, Provérbios 8:22-36, a própria sabedoria declara que o Senhor me possuiu, criou no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Assim, a tradução adquirir no primeiro texto e possuir
possuir no segundo não é seguramente tão apropriada em tais contextos. Quando o salmista disse a Deus: "Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe", Salmo 139, 13. Com certeza ele quis dizer criar-te. O vocábulo canar é usado diversas vezes para expressar o ativismo redentora, a expressar a atividade redentora de Deus em prol de Israel, refletindo criação em vez de compra. Portanto, até que passe este povo que adquiriste, Êxodos 15:16, seria produzido melhor por até que passe este povo que criaste, veja Atos 51 ao Atos. Cadê o Atos aqui, mano? Certo, palavra concerto é berit. Concerto, pacto, liga, confederação. Esta palavra é provavelmente derivada de uma raiz acadiana que significa acorrentar. Tem paralelos no hitita, egípcio, assírio e aramaico. A palavra berit é usada mais de 280 vezes e em todas as partes do Antigo Testamento. A primeira ocorrência da palavra está em Gênesis 6:18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, farei mais agora concerto conosco, Josué 9:6. Esta e outras 14 referências são casos de acordo dentro de Israel ou entre nações, em Juízes 1 Reis 15:19. Em Juízes 2:2 temos: "E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra." A ordem também tinha sido dada em Êxodos 23:32, Deuteronômio 7:2-6. A palavra berit é usada para se referir a acordos entre homens, como entre Abraão e Abimeleque, Gênesis 21:32. Assim, fizeram concerto em Berseba. Davi e Jonatas fizeram aliança de proteção mútua que para sempre estaria ligada com os descendentes de Davi. 1 Samuel 18:3. Nestes casos havia acordo mútuo confirmado por juramento no nome do Senhor. Às vezes também havia penhores materiais. Gênesis 21:28-31. Acabe derrotou os sírios e fez com ele Ben-Hadad aliança e o deixou ir. 1 Reis 20:34. O rei da Babilônia tomou da serpente real Zedequias e fez concerto com ele e o trouxe sob juramento. Ezequiel 17:13. Em tais concertos, os termos eram impostos pelo poder militar superior, não eram acordos mútuos. Em Israel, a monarquia foi baseada no concerto. O rei Davi fez com eles, os anciãos de Israel, aliança em Hebrom perante o Senhor, 2 Samuel 5:3. A aliança estava baseada no conhecimento que tinham de que Deus tinha escolhido Davi, 2 Samuel 5:2. Assim tornaram-se súditos de Davi, 2 Reis 11:4-17. A grande maioria das ocorrências de berit é referente aos concertos de Deus com os homens, como em Gênesis 6:18, citado acima. Os verbos usados são importantes, mas contigo estabelecerei o meu pacto, Gênesis 6:18. Literalmente, farei permanecer ou confirmar, farei uma aliança, Gênesis 17:2. Então vos anunciou ele o seu concerto, Deuteronômio 4:3. O meu concerto que lhes tinha ordenado, Josué 7:11. E me lembrei do meu concerto, portanto vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Êxodos 6:5-6. Deus não rejeitará os israelitas pela desobediência deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles. Levíticos 26:44. O Senhor não se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Deuteronômios 4:31. O verbo mais comum é cortar cara.
um concerto que sempre é traduzido como em Gênesis 15:18. Fez o Senhor um concerto com Abrão. Este uso vem aparentemente da cerimônia descrita em Gênesis 15:9-17, Jeremias 34:18, na qual Deus apareceu como um forno de fumaça e uma tocha de fogo, toda tocha inflamada, que passou por aquelas metades, Gênesis 15:17. Esses verbos deixam claro que Deus tem uma iniciativa exclusiva de fazer e cumprir o começo, de cumprir o concerto, quer dizer. Concerto é paralelo ou equivalente às palavras hebraicas dabar, que é palavra, Rok, estatuto, Picude, preceito, Salmo 103:18. Dá testemunho, Salmo 25:10. Torá, lei, em Salmos 78:10. E Resed, misericórdia, Deuteronômio 7:9. Estas palavras enfatizam a autoridade e a graça de Deus em fazer e guardar o concerto e a responsabilidade específica do homem sob o concerto. As palavras do concerto foram escritas em um livro, Êxodos 24:4 e Deuteronômio 31:24, e em tábuas de pedra, Êxodos 34:28. Os homens entram, Deuteronômio 29:12, ou se ajuntam, Jeremias 50:5. No concerto de Deus, eles devem obedecer, Gênesis 12:4, e guardar todas as ordens do concerto, Deuteronômio 4:6. Mas acima de tudo, o concerto convoca Israel a amar, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder, Deuteronômio 6:5. O concerto de Deus é uma relação de amor e lealdade entre o Senhor e o seu povo escolhido. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19:5. Todos os mandamentos guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deuteronômio 8:1. No concerto, a resposta do homem contribui para o cumprimento do concerto, contudo a ação do homem não é causativa. A natureza de Deus sempre vai adiante de produzir a resposta do homem. Ocasionalmente Israel fez o concerto perante o Senhor para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro, 2 Reis 23:3. É como se sua promessa original, tudo que o Senhor tem falado, fazemos, Êxodos 24, faremos, Êxodos 19:8 e 24:7. Israel não pôs termos em base de união com Deus, eles respondiam ao concerto de Deus. O caráter inteiramente gracioso, efetivo, o caráter inteiramente gracioso e efetivo do concerto de Deus e é confirmado na Septuaginta pela escolha da palavra diateque para traduzir berit. Um diateque é um testamento que distribui a propriedade depois da morte de acordo com os verbos do possuidor. É completamente unilateral. No Novo Testamento, didaque ocorre 33 vezes e é traduzido por conceito e por testamento. O uso do Antigo Testamento e Novo Testamento como os nomes para as duas seções da Bíblia indica que o concerto de Deus é central para o livro inteiro. A Bíblia relaciona o propósito do concerto de Deus de que o homem se junte a Ele em serviço amoroso e conheça a comunhão eterna com Ele através da redenção que há em Jesus Cristo. Conduta promíscua, no caso é zimá. Conduta promíscua lascívia. As ocorrências deste substantivo
estão todas nos livros legais e poéticos da Bíblia, com exceção de uma única ocorrência em Juízes. Este substantivo significa conduta conduta promíscua ou imoral, que é usado com relato a conduta sexual ilícita, a nudez de uma mulher e de sua filha. Não descobrirás, não tomarás a filha do teu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentes são, maldade é. Levíticos 11:17, primeira ocorrência. Rejeição da lei de Deus ou adultério espiritual pode estar representado por Zimá, Salmo 119, 150, Ezequiel 16, 12 e 28. Ou um plano ou esquerda identificado pela palavra é, portanto, um plano devasso, 2 Reis 26, 10. Mesimá, propósito, plano, maus pensamentos, descrição, no caso que tem o meu amado que fazer a minha casa, visto como muitos nela cometem grande abominação. Em Jó 21, 27, a palavra é usada com o significado de maus pensamentos. Em Provérbios 1:4, a palavra é usada para designar discrição. Zomam, ponderar, cogitar. O substantivo de mesimá é derivado deste verbo, que ocorre 13 vezes em Zacarias 8, 14 e 20. A palavra parece tomar o sentido de ponderar, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira e não me arrependi, ainda pensei no caso em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias não temais. Confessar. Iada, confessar, louvor, dar graças. A raiz traduzida por confessar ou confissão também é traduzida por louvor ou dar graças. À primeira vista pode parecer que os significados não tenham conexão, mas sob inspeção mais detida, fica evidente que cada sentido extinto a inspeção mais detida fica evidente que cada sentido ilumina, interpreta profundamente o outro. A palavra iada se sobrepõe em significado com várias outras palavras hebraicas, implicando o louvor como halal, de onde se deriva aleluia. Ocasionalmente o homem é objeto de iada, mas é muito mais comum Deus ser o objeto. O contexto habitual parece ser adoração pública, onde os adoradores afirmam e removam sua relação com Deus. O sujeito não é primariamente indivíduo isolado, mas a congregação. Sobretudo nos hinos e ações de graças do livro de Salmos, é evidente que Iadá é um recital e ação de graças pelos poderosos atos de salvação de Javé, uma afirmação ou confissão da imerecida generosidade de Deus, lança a indignidade do homem nítido relevo. Consequentemente, a confissão de pecados pode ser articulada no nosso fôlego como confissão de fé ou louvor e ação de graças. A confissão não é um catálogo moralista ou autobiográfico de pecados, infrações individuais de um código penal, mas uma confissão da pecaminosidade subjacente, que engloba todo o gênero humano e nos depara do Deus Santo, Deus que será louvado até seus julgamentos eficazes. A confissão, vamos botar aqui, uma afirmação ou
confissão da merecida generosidade de Deus lança a indignidade do homem em nítido relevo. Consequentemente, a confissão de pecados pode ser articulada no mesmo fôlego como confissão de fé, ou louvor e ação de graças. A confissão não é um catálogo moralista e autobiográfico de pecados, infrações individuais de um código penal, mas uma confissão da pecaminosidade subjacente do Código Penal, mas uma confissão pecaminosa subjacente que engloba todo o gênero humano e nos separa do Deus Santo. Deus será louvado até por seus julgamentos, pelos quais ele desperta arrependimento. Por exemplo, Salmo 51, 4. Assim não causa surpresa encontrar louvores em contextos penitenciais e vice-versa. 1 Reis 8:33, Neemias 9:2 e Daniel 9:4. Se o louvor acarreta inevitavelmente confissão de pecados, o contrário também é verdade. A inequívoca palavra de perdão evoca louvor e ação de graças por parte do confessor. Isso brota quase que automaticamente de novo ser daquele que se arrepende. Com frequência, o objeto direto de Iada é o nome de Javé. Por exemplo, Salmo 105:1, Isaías 12:4 e 1 Crônicas 16:8. Em certo sentido, esta linguagem é simplesmente um sinônimo de louvor a Javé. Em outro sentido, introduz toda a dimensão evocada pelo nome no uso bíblico. Lembra-nos de que o homem caído não pode se aproximar diretamente do Deus Santo, a não ser através do seu nome, isto é, por sua palavra, a reputação, uma antecipação da encarnação. Deus só se revela em seu nome, sobretudo no santuário, onde ele fez habitar o seu nome, expressão especialmente frequente em Deuteronômio. A perspectiva de Iada amplia-se tanto verticalmente quanto horizontalmente. Verticalmente para abranger toda a criação e horizontalmente espichando-se em direção àquele dia em que louvor e ação de graça serão eternos. Por exemplo, Salmos 29, 95, 10, 96, 7, 9, 103, 17, 22. Confrontar, Kadam, encontrar-se, confrontar e diante está perante. Este verbo ocorre 27 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico é frequentemente usado em contexto marcial, tais confrontar